Boa tarde a todos. Meu nome é Stan. Sou um dos instrutores aqui na GUAC. Nessa sessão, vamos analisar o 2VGO. Antes de começarmos a processar alguns dos dados, vamos recapitular rapidamente os sensores 2VGO, para aqueles que perderam a sessão de apresentação de ontem. Assim, o hardware do 2VGO, analisando os componentes que o acompanham, consiste em um GNSS multifrequencial integrado. 3 câmeras que você pode usar para colorir sua nuvem de pontos. Um sensor lidar rotativo de nível topográfico. E também vem com um tablet, que já tem o software Trivigo instalado. Temos dois tipos diferentes de Trivigos. Temos o Trivigo 116S e o 132S. A principal diferença entre eles está nos retornos do 16. No número 16 você vai ter 2 retornos e no 132, 3 retornos. Em relação ao peso também, 1,7 quilos para o 110 e 1,9 para o 132. Então, o 132 vai ser um pouco mais pesado. Também temos um número de feixes. Você tem 16 feixes no 116 e 32 no 132. No 132, por isso o nome. Conteúdo incluso. O 1 vem com uma maleta rígida. O Trivigo Payload vem com um tripé, 3 baterias, lenços para lente, um tablet Android LT800, suporte para tablet e carregador de bateria. Também acompanha um cabo USB para transferência de dados. O suporte de peito realmente é muito útil, especialmente se você tiver grandes coletas de dados. Você pode tranquilamente andar com ele se for uma coleta de dados rápida, digamos de 5 a 10 minutos. Mas fora isso, o suporte de peito é muito útil porque também estabiliza o equipamento. Para conectar o sensor, tudo que você precisa fazer é ligar o tablet e abrir o aplicativo Trivigo. Ligue o Trivigo e conecte-se ao Wi-Fi dele. Então, o payload basicamente gera um Wi-Fi ao qual você pode se conectar, não precisa de senha, e aí está pronto para usar. Você já deve estar pronto para coletar alguns dados. No aplicativo Trivigo, você tem certas status que pode verificar. O status de registro. Nós registramos todos os nossos payloads antes de enviá-los, então isso vai estar autorizado por nós. O firmware. Se você quiser atualizar o firmware, pode fazer isso diretamente pelo tablet. Ou você pode entrar em contato com o suporte. Forneceremos o firmware e tudo que você precisa fazer é colocá-lo na raiz do sensor. Gerenciamento de projetos. Você pode gerenciar todos os seus diferentes projetos que foram coletados no Trivigo. E depois, diagnóstico do dispositivo. Contanto que tudo esteja na área verde, você estará bem. Caso contrário, se sinalizar como outra coisa, isso lhe fornecerá instruções sobre como resolver o problema. Captura de dados. Portanto, capturar dados com o 2VGO é bastante simples. Depois de se conectar, basta clicar no botão verde para iniciar a captura. Se você quiser usar RTK, também pode fazê-lo. No canto superior direito do aplicativo para tablet, como você pode ver na tela, você encontrará o ícone de engrenagem de configurações. Você clica ali, vai para as configurações de RTK, insere as configurações do servidor do seu RTK e pronto, já pode coletar dados RTK. Caso contrário, se você não estiver coletando dados em RTK, tem a opção de coletar dados em SLM ou PPK. Então, normalmente ele vai coletar dados em relação a si mesmo, a menos que você tenha um arquivo de estação base registrando simultaneamente, que você pode usar depois para pós-processar o seu ciclo Trivigo. Depois que você apertar o botão verde, dê um nome para o projeto e selecione um modo de captura. Você tem diferentes modos de captura. Você tem opções para ambientes internos, externos, áreas abertas e túnel. Existe também a diferença entre externo e, além disso, você pode escolher um modo misto de interno e externo. A principal diferença entre áreas externas e áreas abertas seria a ausência, por exemplo, de recursos de SLAM ou de elementos verticais para o aparelho usar ou processar. Depois que você selecionar o tipo de cena, o scanner vai começar a inicialização.
Então, o scanner vai começar a girar. Esse processo vai ser concluído bem rápido. Leva cerca de 10 segundos, mais ou menos. Durante o processo de inicialização, é importante garantir que ele esteja em uma superfície plana, porque ele vai usar isso como ponto de referência, caso esteja inclinado, por exemplo. O restante dos seus dados também será processado de acordo com isso. E se você quiser parar a captura, é só apertar o botão vermelho. Isso vai encerrar a captura dos pontos de controle. Agora, você pode adicionar pontos de controle ao seu conjunto de dados. Você não está criando pontos de controle, mas apenas coletando os controles já estabelecidos que estão no seu local. E você usa isso para fazer um registro rígido do seu conjunto de dados SLAM com o controle estabelecido. É aí que entram os pontos de controle que você vê sendo adicionados aqui. Você precisa de no mínimo 4 para rodar o fluxo de trabalho TGCP. Bem, como eu disse, tudo que isso vai fazer é usar esses controles, só isso. Mas você já estabeleceu isso no seu site e realiza um cadastro rigoroso. Para isso, fichamentos de baixo. Recomendamos vivamente que você faça isso. Bem, se você for coletar alguma coisa em ambientes fechados, principalmente para minimizar a deriva da direção. Basicamente, o objetivo disso é tentar cobrir certas áreas em pelo menos 20%, porque como você está coletando dados em ambientes internos, não vai ter GNSS para aplicar correções. Então isso permite que o sensor saiba exatamente o que está observando. Pensa nisso do ponto de vista do sensor e do que ele está enxergando. Então, as configurações de RTK. Como eu disse antes, é RPK. Clicando no ícone de configurações no canto superior direito do seu aplicativo TrueView Go, você pode acessar as configurações de RTK que precisam ser configuradas. Você pode usar a sua própria estação base, configurá-la com o Anytrip Server, inserir os parâmetros ali e clicar em conectar. Agora, com uma coleta RTK, isso depende de onde você está coletando os dados. Você pode ver um status fixo ou flutuante. Se você conseguir um status fixo e depois quiser caminhar até algum local onde obtenha uma solução flutuante, desde que isso não ultrapasse 120 segundos, vai. E então você obtém uma solução fixa novamente. Depois, você deve conseguir interpolar os dados sem problemas. Agora, RTK é um dos métodos para coletar dados, mas recomendamos fortemente o PPK. Sempre que possível. Ah, sim, mais uma coisa sobre a conexão RTK. Você pode usar um chip SIM, pode instalar um chip SIM no tablet, ou pode usar o Tethering via Bluetooth para conectar ao tablet e estabelecer uma conexão RTK. E, por fim, antes de processar seus dados, é importante garantir que você copie os dados do sensor para sua máquina localmente, usando o Teracopy ou o Rodocopy. Isso simplesmente garante a integridade de todos os arquivos que você está copiando do sensor para o seu computador. Não recomendamos o uso da ferramenta de cópia do Windows. É possível que você encontre problemas no processamento posterior, por isso recomendamos fortemente o uso do Teracopy ou do Robocopy para evitar esses erros. Tudo bem? Agora vamos analisar o LP360 e veremos como processar três conjuntos de dados diferentes que coletamos. Então, se você fez o download do conjunto de dados que está na nuvem, você deve ter recebido um arquivo compactado em 7-zip. Vá em frente e extraia os dados desse 7-zip usando um gerenciador de 7-zip. Então, você deve ter, quero dizer, o arquivo PPK, TGCP e o conjunto de dados SLAM. Você não vai ver o restante. Dentro do conjunto de dados PPK, colocamos o arquivo de observação da base, que vocês podem usar. Então, se você olhar na base PPK Cycle GPS, vai ver o arquivo TO2. Aqui no nosso escritório também temos um relatório Opus, que você pode usar para criar um ponto de referência para processar esse conjunto de dados PPK.
E esse relatório Opus simplesmente contém as coordenadas da estação base, as coordenadas corrigidas da estação base. Então, basicamente, se você fosse fazer uma coleta de dados em campo, você montaria a sua base em um determinado local. Depois que você obtiver o arquivo de observação da base, pode enviá-lo para o Opus. O Opus, então, vai te enviar um e-mail com todas essas informações que você está vendo na tela. O que a gente faz é simplesmente copiar tudo que está nesse e-mail, colar em um arquivo do bloco de notas ou arquivo de texto e só salvar. Você pode importar esse relatório Opus diretamente no LP360 e criar um ponto de referência para levantamento topográfico. E isso é algo que eu vou te mostrar como fazer logo em seguida. Também temos um arquivo JSON, e o arquivo JSON basicamente é o ponto de referência do levantamento, caso você prefira importar só ele. Mas eu vou mostrar para vocês como fazer dos dois jeitos. Na pasta de imagens, você vai ver três câmeras diferentes. Você não vai ver as fotos de um coletor em campo, mas vai ver alguns desses arquivos, dos quais as imagens serão extraídas. Você também tem a pasta de varredura, e dentro da pasta do scanner é onde ficam armazenados os dados brutos do lidar. Você precisa garantir que tem um arquivo SP, um arquivo PCAP e um arquivo EP lá dentro. Então, por exemplo, depois da coleta de dados, se você desligar a unidade antes da hora, sem encerrar a captura e deixar armazenar os dados, pode ser que você não tenha um arquivo SP, ou um arquivo EP, ou até mesmo um arquivo PCCAP, qualquer um deles. E se faltar algum desses arquivos na sua coleta de dados, você vai ter problemas no processamento posterior. Olhando para o TGCP, essa coleta de dados foi simplesmente mais uma coleta feita no local, no nosso escritório em Triana, usando a coleta de pontos de controle com o Trivigo. Então, tudo que fizemos foi estabelecer o controle já definido no nosso escritório. A gente simplesmente coloca o Trivigo com a ponta de metal aqui no centro do prego e deixa lá por uns 10 segundos. E é assim que a gente adiciona o controle. Então, nesse conjunto de dados, se você olhar na pasta de controle do GPS, vai ver alguns arquivos. Você vai ver os pontos de controle, que foram coletados pelo G em relação a ele mesmo. E aí temos as coordenadas do controle, e é onde vamos fazer um registro rígido também. A parte complicada disso é que você realmente precisa saber qual controle está registrando para poder referenciá-los corretamente. Como você pode ver aqui, eles estão rotulados de 5 a 12. Porque quando você atribui o número 5 para um dos controles lá no campo com o gol, o próximo vai começar do 6, depois 7 e assim por diante. E você não vai conseguir referenciar, quando estiver usando o fluxo de trabalho TGCP, você não vai conseguir referenciar os pontos reais, olhando para eles na visualização do mato. Então você realmente precisa saber qual é qual. E, por fim, temos o conjunto de dados SLAM. E o conjunto de dados LAN é simplesmente uma mistura de coleta interna e externa. O objetivo principal de coletar esses dados foi mostrar para vocês como usar as ferramentas de registro manual. Então, o que fizemos foi garantir que todos os três conjuntos de dados tivessem uma boa quantidade de sobreposição entre eles. Assim, o que o TED vai mostrar para vocês depois é como usar a ferramenta de registro manual. Para registrar o conjunto de dados SLAM ao conjunto de dados PPK, usando o PPK como referência, ou camada base. E claro, o SLAM está em relação a si mesmo, usando os pontos de ligação comuns entre eles. Fazer com que ele fique exatamente onde queremos. O TGCP vai ser baseado no controle estabelecido. Então, de qualquer forma, ele vai estar posicionado nas coordenadas do sistema estadual. Mas vamos usar um TGCP com um conjunto de dados PPK para fazer um registro automático. Assim, vocês podem ver como é o processo de alinhamento fino. E também temos outra ferramenta de registro chamada Elastocontrol. Então, digamos que você tenha pontos de controle distribuídos no seu local. Você pode, e se não fez a coleta do TGCP no local, é possível selecionar aqueles pontos de verificação que você tem na sua última nuvem de pontos, e então realizar o registro com o Elastocontrol. O que eu tenho aqui são os dados processados dos três ciclos. E o motivo de eu ter feito isso é porque pode levar um tempo.
Então, só para manter a sessão em andamento, vocês podem continuar processando. Quando chegarmos a esse ponto, provavelmente vai demorar um pouco, talvez uns 12 a 15 minutos para rodar. Enquanto isso, o TED vai mostrar para vocês como usar as ferramentas de registro. Beleza, então vamos entrar no LP 360. Você precisa garantir que está conectado no canto superior direito. Se ainda não fez isso, é só clicar em Sign In e fazer o login. E depois clicar na aba Suporte e Gerenciador de licenças. Vou verificar minha carteira de habilitação rapidinho. Clique na aba Credenciais. Faça login se ainda não fez. Deverá obter automaticamente o código da licença de treinamento para vocês. E nas licenças principais, você verá algumas opções diferentes. Vamos selecionar a LP 360 Land Standard com flutuação temporizada. Você pode optar por usar sua licença em outro local, se desejar. Novamente, se você preferir trabalhar offline, pode fazê-lo. Vou apenas marcar isso e depois conferir minha licença itinerante. E lá embaixo você vai ver todos os seus produtos disponíveis. E você pode fechar. Antes de trazermos os conjuntos de dados, só mais uma coisa, rapidinho. Vocês talvez já tenham feito isso em alguma das outras sessões, mas vou revisar mesmo assim. Se você clicar em Arquivo, Configurações do projeto e ainda não definiu um caminho padrão para a pasta raiz dos projetos, faça isso agora. Como você pode ver no meu computador, no meu Drive B, que é um drive onde tenho bastante espaço, eu tenho uma pasta chamada TrueView_Projects. Lá está todos os meus dados de processamento. Então, tudo que eu processar vai direto para minha pasta TrueView_Projects. E repare que não há espaços nem caracteres especiais, só o underline em Projects. Eu também tenho uma pasta TrueView.RawData, onde colocamos todos os dados brutos que coletamos com nossos sensores TrueView. E também tem uma pasta TrueView_Working Directory. A pasta de diretório de trabalho é simplesmente uma pasta temporária onde o LP 360 vai armazenar alguns arquivos temporários. Então você também precisa ter espaço nesse drive. Então, de volta às configurações do projeto LP 360, defina a pasta raiz padrão dos seus projetos e clique na guia global. Acredite em mim, você precisa examinar isso internamente. Roda do mouse, zoom. Ah, você vai me agradecer depois. E depois insira seu endereço de e-mail caso ainda não o veja. E aqui embaixo você verá a opção para inserir o caminho do diretório de trabalho. Então, clicando nessas reticências, você pode configurar isso. Não estamos muito preocupados com o diagnóstico do TrueView ou o ESP para esta sessão. Então, vou simplesmente pular essa parte e depois clicar em Aplicar e OK. Certo, agora tenho várias abas diferentes na minha interface gráfica. Se você não estiver vendo nenhuma das abas que aparecem na minha tela, basta clicar no menu suspenso onde aparecem as opções. Vai em Personalizar menu da faixa de opções e, na verdade, você pode desativar ou ativar qualquer aba que queira exibir. Então, digamos que eu não vou precisar de classificação, classificação do solo, volumes. Não vou usar Louver. Então, posso clicar em uma aqui. Ele vai mostrar só essas para mim. Se você não estiver vendo o sumário, vá em Exibir e ative o sumário. Muito bem, agora que já concluímos essa configuração, vamos importar os dados. Então, vou clicar na aba TV Go e selecionar Importar. Nesse diálogo, podemos incluir voos em um novo projeto. Assim, podemos incorporar vários ciclos ou vários conjuntos de dados no mesmo projeto. Então, clique em Próximo e adicione o ciclo. Vou navegar até a minha unidade B, onde estão armazenados os dados brutos. Vou selecionar os 3 ciclos e clique em Selecionar pasta. Na verdade, você pode ver os nomes dos ciclos, pode ver a pasta de ciclos brutos. Então, PPK, TGCP e Slam Street View agora, se você tivesse uma Insta360 conectada ao TreeVI. Você também poderia coletar algumas fotos panorâmicas e usar o Street View.
Como não tínhamos isso para essa coleta de dados, tudo está desmarcado. Hora de início e fim dos seus ciclos, a duração total, como você pode ver, ciclos bem curtos. Ele detectou um arquivo TO2, então trouxe isso e adicionou um marcador. Nome na minha base, coordenadas no meu prego de referência. Em marca de referência, você pode importar ou criar um prego de referência. Como você pode ver aqui, você tem três opções diferentes. Você pode inserir depois, porque realmente não precisa fazer isso durante o processo de importação. Você pode fazer isso quando estiver rodando o diálogo de processamento SLAM, ou pode simplesmente inserir manualmente ou selecionar a opção prego de referência. Então vamos selecionar o prego de referência por enquanto. Vou chamar isso de UC 2025. Mesma descrição. E agora você tem a opção de importar um arquivo Opus, que mostrei para vocês antes. Então vou simplesmente clicar em carregar do Opus, entrar na minha pasta de bases de PS e selecionar meu relatório Opus. Repara como, com todas as informações contidas naquele relatório Opus, ele simplesmente sabe o que procurar. Ele preenche diretamente os medidores de latitude, longitude e altura elipsoidal para o meu Stravinel. Então, eu posso simplesmente clicar em OK e isso vai preencher minha base. Latitude, longitude e altura flipsoidal. Altura da antena apazenada. Isso porque nossa base já foi estruturada de forma a levar isso em consideração. Então, eu vou deixar isso em zero. E para os outros dois ciclos, um é TGCP, ou seja, basicamente SLAM com pontos de controle, e o outro é só SLAM. Então, eu não vou adicionar nenhum ponto de levantamento para isso. Vou clicar em seguida, ele vai usar como padrão o local que configurei anteriormente. Vou dar um nome para este projeto. Vou chamar de UC 2025. Então, para o sistema de referência de coordenadas U, eu tenho várias opções na minha tela, porque já processei dados de vários lugares. Se você não estiver vendo nada no seu menu suspenso, pode clicar no botão Selecionar. Agora, você pode selecionar passando por essas opções ou simplesmente digitar o código de autoridade. O código de autoridade que vamos usar hoje é 6355. E aperte Enter. Isso vai abrir o NAD 1983 State Plane, Alabama East, em metros. Agora, de novo, você realmente não precisa processar seus dados em metros. O motivo de estarmos fazendo isso é porque os pontos de controle definidos no local também estão em métrico. Você pode tranquilamente processar em pés se quiser. Pés internacionais ou pés de levantamento do ZEUA. Pés de levantamento. E aqui embaixo você pode escolher entre elipsoidal ou ortométrico. De novo, como nossos pontos de controle estão definidos, vou selecionar elipsoidal em metros. E então clique em OK. Isso vai preencher o seu sistema de referência de coordenadas. E então clique em Concluir. Basicamente, tudo que fizemos até agora foi importar os três ciclos diferentes, atribuir um nome ao projeto e definir um sistema de referência de coordenadas. Até este ponto. Isso é diferente de como temos processado os dados do TrueVigo até agora, como alguns de vocês podem ter notado. Anteriormente, o processo de importação dos dados do TrueVigo também envolvia passar pelo diálogo de processamentos LAN simultaneamente. Ou seja, se isso demorasse um pouco e digamos que seu computador desligasse ou você perdesse o acesso ao LP360 por qualquer motivo, seu projeto também seria perdido. Então, com esse novo método, agora você pode rodar o processamento SLAM depois. Assim que os ciclos forem importados com sucesso, vou ver várias camadas diferentes aparecendo na minha tabela de conteúdos. Então, você tem a camada de fotos, linha de trajetória, pontos de trajetória e também tem uma camada híbrida do Google. Esse diálogo aqui contém algumas informações. Simplesmente me perguntando: eu quero rodar o processamento SLAM nos meus três ciclos? Então vou clicar em processamento SLAM e, na verdade, tenho três ciclos diferentes importados.
Eu sei que é meio difícil saber qual é qual, 18, 19, 27, é o seu ciclo PPK. Então, o que vamos fazer é processar isso usando o PPK. Repare que temos várias opções aqui. GNSS. Como mencionei anteriormente, o Trivia Go possui um receptor GPS. Portanto, mesmo que você colete dados em um ambiente externo com SLAM, contanto que haja satélites captando o sinal, você poderá processar os dados e obter uma posição relativamente boa usando o GNSS integrado. Mas o PPK sempre vai ser a melhor opção, porque você realmente está vinculando todos os dados com base no seu arquivo de observação estática que você possui. Então, vou usar o PPK por enquanto, ele vai puxar automaticamente o arquivo base que foi adicionado à pasta base do GPS. Ou você pode trazer o arquivo da sua estação base diretamente aqui embaixo. Como já criamos o prego de referência da topografia, ele vai preencher automaticamente. Vamos deixar a altura da antena em zero e clicar em próximo. E é exatamente aí que você pode configurar as opções de processamento do LiDAR e das fotos. Como discutimos anteriormente, você tem diferentes tipos de cena: mista, interna, externa. Novamente, se você começasse uma coleta de dados do lado de fora e depois entrasse em algum lugar para escanear o interior de um prédio. E eu vou usar as opções de interno e externo. Interno é simplesmente sem GNSS. Externo vai usar dados GNSS, espaços fechados, estreitos ou com poucos elementos. Recursos esparsos vão ser semelhantes às áreas abertas que você vê no tablet TrueView Go. Então, para este caso, vou selecionar externo, já que temos GNSS. Por padrão, ele vai marcar a otimização da nuvem de pontos e o filtro de objetos em movimento. Aqui, em configurações do filtro de laser, você pode escolher filtrar dados dentro de um determinado intervalo. Para o mínimo, o que eu gosto de fazer é definir em 1 metro, tudo em métrico agora. Para o máximo, eu gosto de colocar em 30. Você pode definir em qualquer valor, entre 5 e 120. O motivo de eu colocar em 30 é porque qualquer coisa além disso provavelmente vai ser ruído. Quando você está coletando dados com um 3D Go, você quer coletar dados pelos quais possa passar caminhando. Assim, você consegue modelar ou extrair uma nuvem de pontos. Você não está muito preocupado com pontos que estejam muito distantes. Filtragem por intensidade a gente não vai usar agora, mas basicamente serve para filtrar pontos, por exemplo, em coletas internas, onde pode haver muita refletividade. Aí você poderia usar a filtragem por intensidade. Processamento de fotos, agora você tem várias opções diferentes aqui. Você pode escolher entre nenhum, rápido ou alta precisão. A colorização rápida basicamente vai fazer tudo bem rápido, mas quando você olhar a colorização depois, vai ficar meio esquisita. Não vai ser melhor. Não vai ser muito detalhada. Então, digamos que você tivesse ao ar livre e fosse andar por um estacionamento. Por exemplo, as faixas de estacionamento não vão parecer alinhadas como deveriam, vão ficar meio tortas. Se você usar o método rápido, mas de novo, rápido é só para uma colorização rápida. Já a alta precisão, você precisa de uma placa de vídeo de alto desempenho. Então, qualquer coisa acima da série 830 da NVIDIA, mas abaixo da série 50 da NVIDIA. A gente está trabalhando para habilitar também as placas de vídeo da série 50. A gente só não chegou lá ainda. Então, se você tem uma máquina, eu recomendo que todos vocês rodem só a colorização rápida e não a de alta precisão, porque a alta precisão pode demorar bastante para processar. Mas vale muito a pena, vô. O que eu vou fazer é, quando trouxermos os dados processados por último, eu já rodei usando o método de alta precisão. Vocês podem rodar a colorização rápida e comparar as duas. E aí aqui embaixo, então, deixa eu selecionar rápido. Aqui embaixo, eu vou escolher remover quaisquer pontos não coloridos, atualizar minhas tags do PhotoX e clicar em enviar. O que isso vai fazer agora é iniciar o trabalho. Gerenciador, que é onde eu posso revisar o status do que enviei. Aqui, eu tenho meu trabalho em andamento. Se você clicar no menu suspenso de estado, pode selecionar o que gostaria de exibir.
É por isso que não estou vendo mais nada do que já processei antes. Vou fechar isso aqui e iniciar os outros dois ciclos também. Então, vou voltar para a aba Trivia Go, Processamentos LAN. Desta vez, vou selecionar meu segundo ciclo, aquele que termina em 18, 25, 25. Agora, este é o meu conjunto de dados TGCP, ou seja, foi uma coleta ISLAM, só uma volta rápida pelo escritório. Mas também colocamos o Trivia Go em pontos de controle estabelecidos. E é por isso que você vê a trajetória, os GCPs destacados. Aqui no modo de processamento, vou selecionar SLAM. E vou clicar aqui, botão TGCP não atribuído. Esses foram os pontos que coletamos no local com o TriviaGo. E aqui, vou importar o arquivo de texto que está dentro. Do ciclo DGCP, GPS, controle, e você está procurando pelo arquivo controle.txt, dos pontos de controle para aquecer. Clique em abrir. E esses também são do 5 ao 12. Você pode talvez ter mais, dependendo do seu local e do número de pontos que você tem no local. Aqui embaixo, você tem a opção de selecionar qualquer unidade que preferir. Todos esses estão em métrico, então vamos deixar assim. Parece que eu posso ter perdido. Deixa eu tentar importar de novo. Pronto, agora fora. Está em norte, leste e altura, então certifique-se de configurar isso também. Se tiver ao contrário, vai bagunçar seu projeto. Então você precisa configurar isso corretamente também. E aqui eu posso simplesmente clicar em calcular erros. E se eu quisesse não usar um dos pontos? Eu poderia simplesmente clicar no menu suspenso. Vamos supor que isso seja cerca de 17 centímetros. Então, eu só vou lá e marco como não disponível ou não aplicável. E aí é só em recalcular erros. E depois clicar em salvar atribuições. E então clicar em próximo aqui. Para essa coleta TGCP novamente, foi uma coleta externa. Então vou selecionar GNSS externo. Vou selecionar a opção de otimização da nuvem de pontos e o filtro de objetos em movimento. E, como fizemos anteriormente, para as configurações do filtro do laser, vou definir entre 1 e 30, porque qualquer coisa além de 30 metros, de novo, é ruído. Não quero isso no meu conjunto de dados, então vou deixar em 30. Para o método de colorização, assim como fizemos no ciclo anterior, vocês vão selecionar rápido. Remova os pontos sem cor e atualize as tags e chifre da foto. E simplesmente clique em enviar. Agora, essa também será encaminhada ao gerente de projeto. Então vamos lá e vamos torrer. Processamento SLAM no ciclo final, que será composto apenas por SLAMs. Coleta de dados. Então, voltando à guia TrueView Go, clique na caixa de diálogo Processamento SLAM. Certifique-se de selecionar o ciclo correto, que é aquele que termina em 1841-17. E para o modo de processamento, selecionaremos SLAM. Desta vez, clique em Avançar, é a mesma coisa que antes. Vamos remover os objetos em movimento. Otimize a nuvem de pontos e configure um filtro, além de realizar uma colorização rápida e remover os pontos sem cor. E clique em Enviar. Agora, todos os três conjuntos de dados foram submetidos ao gerenciador de tarefas. Vocês provavelmente já começaram, se já deram o pontapé inicial. Vocês provavelmente estão esperando por isso. Então, é aqui que o Tadeus vai entrar, e ele vai mostrar para vocês as ferramentas de registro. Então, como eu disse, só para reforçar, como já temos alguns dados processados, o que ele vai fazer é abrir um novo projeto e importar esses dados processados. Vocês não precisam fazer isso. Só esperem até que os seus trabalhos terminem e aí vocês podem executar o restante dos passos. Isso tá realmente correto? É, beleza. Eu vou ficar circulando também, então se precisarem de alguma ajuda é só me chamar.
Beleza, então vamos lá. Eu vou começar agora. Procurar os dados, certo? Deixa eu ver. Nossos dados estão aqui com ah, Os dados brutos. arquivos processados. Ah, não, volta para processados. Último. Certo, isso. Aí, então traga a parede de Callalês. Beleza, vou pegar sua água, essas coisas. Oi, vamos pegar a segunda parte. Agora mesmo. Eu acho que todo mundo tem essa data no cartão SD ou é só pra... Por favor, apenas mostre para eles todo o detalhamento do processamento anterior que foi realizado. Certo, ok, então... Olá, pessoal. Acredito que todos vocês possuam esse gerenciador de tarefas de processamento instalado. Mas me digam, será que algum de vocês aqui encontrou dificuldades para conseguir concluir esse processo? Está tudo certo? Eu não sei se a conexão de internet aqui tá boa também, então é isso. Beleza. Por enquanto, vamos falar sobre as ferramentas de registro. Lembre-se, a ferramenta de registro serve basicamente para encontrar e alinhar o seu projeto, certo? Então, se você tem muitos arquivos lá, mesmo que possam ser de levantamentos aéreos ou de mapeamento manual, a ferramenta de registro basicamente permite que você una todos eles e encontre seu conjunto de dados. Assim, você pode basicamente fazer uma mesclagem com alta precisão. Então, vou começar um novo projeto aqui, porque é isso que estamos usando para processar os dados. Então, vou começar um novo projeto aqui e vou importar alguns arquivos LAS já processados, processando em alta precisão, porque isso leva um pouco mais de tempo. Então, esses já foram processados em alta precisão. Então, vamos fazer isso. Vamos importar todos eles aqui e adicionar o arquivo. Então, clicando no mais, deixa eu ver, ali estão os dados brutos, mas o arquivo LAS. Então, aqui só para mostrar. Aí você pode ver aqui que os mesmos arquivos LAS que você tem aqui, eu já processarei ali. Então, por exemplo, o primeiro ciclo com métodos PPK, o 1819, é o primeiro. Então, vamos importar aqui como uma camada no mapa, como camada 1, como camada 1. Então, vamos importar aqui. Beleza? Então, provavelmente aí, quando o seu processamento terminar, você vai ter esse conjunto de dados na sua máquina. Então, vamos só... eu vou só renomear. Trivialgo PPK SATRA. Então, o próximo será o Trivial Go TGCP. Então, vamos usar adicionar arquivo. Então, este será o segundo aqui, o Trivial Go. Trial TGCP. O valor típico de GCP é 1825. Só para confirmar que está tudo bem. E a última será a Islândia, sem correção GNSS. Então, estamos usando o registro manual. Então, quando às vezes você não tem observações GNSS ou está trabalhando em uma área interna, você pode usar o registro manual como referência. Então, vamos tentar. Vamos fazer isso agora. Então, o objetivo do TrueView é esse, sem correção GNSS. Se, por exemplo, só para mostrar para vocês, só para mostrar, eu vou usar o Zoom Extender. Aqui você pode ver, por exemplo, que não conseguimos ver nada na tela. Isso porque, por exemplo, a trivial é a Terra, está em outra área. Se olharmos agora, o X e o Y ali embaixo são coordenadas locais, certo? Então, esses dados não têm coordenadas. Então, se eu der um zoom, podemos ver que esses dados já estão com GNSS, já estão georreferenciados. Então, o primeiro, o segundo, eles estão próximos um do outro, certo?
Então, eles estão lado a lado. E com isso, com esses que já têm, eles têm muitos pontos que são semelhantes. Podemos usar o autorregistro, tudo bem, você pode usar o autorregistro. Então, esse vai ser o primeiro teste que vamos rodar. Isso tá. Ah, ok. Solta o projeto? É um pouco. Fácil, né? É mais fácil em comparação com o registro manual, porque é só clicar em alguns botões e pronto, vamos salvar esse projeto. Por exemplo, aqui na seção de treinamento de meta. E, por exemplo, vamos usar Last para realizar um registro automático de nuvem de pontos entre duas camadas Last e clicando aqui. Então agora, aqui, temos a camada Last registrada e na segunda coluna temos uma camada Last de referência. A camada Last registrada vai ser referenciada pelas camadas Last de referência. Basicamente, a primeira coluna será referenciada pela segunda coluna. Então, qual arquivo last vamos selecionar aqui? Eu vou selecionar o TCP registrado porque eu sempre prefiro usar o PPK. O dataset PPK é porque o dataset recebe correções. Então, o dataset é melhor, com melhores reservas. Para ter esses dados, você precisa usar um arquivo Renex para ter a correção. Naquele arquivo last, então, ele é melhor do que o arquivo TGCT. Você pode usar. Cada um você precisa gostar. É só, nesse caso é só, seu. Você pode selecionar um, por referência, basicamente assim, certo? Então, nesse caso, vamos selecionar, por exemplo, o arquivo TCP por esforço, por registro, e vamos selecionar a referência pelo PPK, o típico PPK aqui. Temos alguns parâmetros aqui, e eles são basicamente bem padrão. O que temos que fazer aqui é só clicar em resolver, e a função vai encontrar automaticamente algumas correções. E já vemos os resultados disso aqui. Qual vai ser a pontuação de ajuste que está mostrando para a gente? Como está a correção entre eles, certo? Então, podemos ver aqui que temos o antes e o depois. Qual é o resultado? Então, antes, quando não temos a última correção e a última ilustração, temos 47 milímetros de erro e depois disso, podemos ver que temos 19 milímetros de erro. Então, reduzimos nosso erro para 19 milímetros. Então, basicamente, são 1,9 centímetros, tá ok? É um erro que você consegue ver. Muitas vezes. Isso é considerado basicamente um erro DNS para um projeto GNSS normal, certo? Então, nesta janela, por exemplo, podemos ver o TrueView Go. O GCP com os pontos brancos aqui é basicamente os pontos que eles encontraram na mesma localização com a última referência. E do outro lado, o que podemos ver aqui é basicamente a mesma coisa. Mas aqui mudamos. Temos a camada de referência com os pontos da camada registrada. Então, podemos ver aqui esses dois conjuntos de dados com os pontos sendo mesclados. E o que precisamos fazer aqui agora é basicamente aplicar a correção. Então, vamos corrigir nossa camada registrada. E temos outro conjunto de dados. Fizemos o pedido do último arquivo, mas agora é. Ops, deixa eu ver. Ok, tá aqui. Está executando a correção. Agora, nosso novo arquivo da última camada já está corrigido e, portanto, podemos realizar a mesclagem para uni-los. Então, podemos simplesmente esquecer a antiga. Ok, isso é basicamente o GCP trivial que está lá. Podemos esquecer isso. Este conjunto de dados está aqui, por exemplo, porque este é o outro. Agora tem o último do dia. Então, renomeei para objetivo de visualização. DGCP, ajustado, por exemplo, ou registrado. Sim, perfeitamente. Isso pode ser ajustado dessa maneira. Então, se eu habilitar completamente esta nossa última camada de visualização,
e também ativar, como um exemplo prático, a minha camada de referência identificada com o nome pp, caverna. Agora posso fundi-los. Apenas um exemplo. Vou realizar uma cópia de segurança de todos esses arquivos agora mesmo, para garantir que não perderemos os registros antigos. Então, a partir disso, você poderá utilizar livremente, por exemplo, as ferramentas TrueView, Go, PPK e também o TGCP devidamente ajustado conforme necessário. É simplesmente só você usar desse jeito. Agora temos, por exemplo, dois arquivos da última camada do TrueView Go e eles estão mesclados. Então, se usarmos, por exemplo, a visualização imersiva aqui, podemos ver o arquivo RGB. Este é o nosso, obviamente, mas eles estão mesclados só para mostrar. Por exemplo, se eu selecionar o antigo aqui e o conjunto de dados TGCP, eles são um único conjunto de dados. E agora eu tenho só um. No entanto, eu ainda possuo o slam trivial do Go, que não possui nenhuma correção. Então, o que eu tenho em mãos e quais são os passos que eu realmente preciso tomar neste exato momento? Nesse caso, quando temos um true view ou um true view, vai com slam sem correção Gênesis. Basicamente, temos que usar o registro manual. Podemos rodar, isso é, temos que usar o TrueView Go com o slam dele e o registro manual, porque não temos nenhum tipo de georreferenciamento. A observação desses dados foi, por exemplo, uma área interna, sem nem mesmo correção PPK ou ATK. Então, nesse caso, eu uso o last to last com um registro manual. Então, nesse caso, vamos selecionar. Por exemplo, eu vou selecionar neste caso o registrado, a referência. E aqui eu vou selecionar o Truvigo PTK. E eu vou selecionar aqui o Truvigo SLAM, porque é o registro que eu quero que seja mesclado com a referência. Então, aqui basicamente é selecionar os pares que eu quero ter no SLAN. Deixa eu ver aqui. Por que não está aparecendo aqui do lado esquerdo? Ok, deixa eu ver. Tá aprendendo, ok. Perfeito. Assim posso me cadastrar. A última camada a ser explorada é a TA. Vamos selecionar o PPK de referente. Ok, agora aqui. Então, o que você teve que fazer? Sobre. À esquerda, temos o TrueVigold S, com correção OGNSS. À direita, temos o correção do TrueVigold BBK. Então, o que temos que fazer aqui é basicamente selecionar os pontos que temos nas mesmas áreas. Então, neste caso, é muito interpretativo. Você precisa ver o que vocês têm em comum, certo? Então, vamos selecionar essa janela, por exemplo. Aqui está a segunda janela. Da primeira janela, vamos pegar aquele canto aqui. É. Apenas um exemplo, certo? Então, siga por aquela esquina aqui. E o outro par disso é aquele lado aqui, basicamente como aquele. Todos comigo. E depois disso, valide a seleção da barra de piquete. Tudo certo. Tem um ponto. Vamos criar um novo. Então, por exemplo, eu seleciono outro canto para ficar mais fácil. E este do outro lado. Ah, cometi um erro aqui, porque resolvemos isso. E acho que todo mundo resolveu. Clicamos aqui no canto da janela, mas na verdade o ponto era fluido. Então, vamos voltar aqui, mas eu vou terminar isso. Ponto que selecionei anteriormente, basicamente assim. Mas vamos refazer esse primeiro ponto. Ou posso excluí-lo. Vamos deixar isso de lado e vamos repetir. Então, basicamente é este ponto aqui, certo? Você não encontrará isso perfeito aqui, certo? E vamos selecionar esse ponto, que basicamente está ali.
Ok, agora tá bem melhor, né? Então, vamos selecionar outros points. Vamos escolher um novo par. Vê se ele vier. Podemos pegar aquela esquina aqui perto da porta. E vamos selecionar o lado direito. Por exemplo, quase lá. Pode ser essa. Certo? Validar, claro. Ué, se eu selecionar um ponto e esse ponto e uma área estiverem em um local e outro local, teremos um erro maior. 20 centímetros, 15 centímetros. Você precisa analisar isso. Se isso for aplicável ao seu projeto, certo? Cada projeto tem alguns aspectos mais curiosos do que outros. Então, basicamente, precisamos entender qual é o nosso grande erro. Levando isso em consideração, precisamos prestar mais atenção e selecionar os pontos que sejam mais confiáveis. Então, vamos selecionar esta, por exemplo. Posso colocar este marcador aqui. Então, deixe-me analisar esta situação com um pouco mais de calma. Eu certamente poderia optar por utilizar, por exemplo, o modelo de cores RGB em meus projetos, e não ficaria limitado apenas a essa única opção específica. Altitude, certo? Passo 1. Tá tudo bem, né? RBG ajuda bastante, né? Hã? Quando eu tenho, por exemplo, pelo menos 4 pontos, posso apertar e resolver. É só um exemplo. Eu posso selecionar aqui 1000 pontos se eu quiser, mas se eu tiver 4 pontos, já consigo fazer isso. Faço a resolução e basicamente verifico se temos, por exemplo, um bom resultado. Você lembra daquele ponto 30? Aquele ponto 30 que eu selecionei está comum. Eu não tinha muitos pontos no canto perto da porta. Então, podemos ver aqui que o erro está aqui no X, 5 centímetros e 3 centímetros no Y. Então, tá tudo certo. Eu vi. Eu vi o erro, né? É maior do que os outros. Então, esse erro é suficiente para mim. Eu consigo rodar o projeto com isso. Tá tudo certo. Se não tiver, você pode simplesmente desselecionar esse ponto. Por exemplo, você pode desselecionar esse ponto e escolher um novo. Então, por exemplo, vamos selecionar aqui. Tipo, a gente tem um bom projeto com um bom dado RGB final. Então, vamos escolher esse aqui, por exemplo. E logo ali, do lado direito da tela, vamos escolher o mesmo porto. Basicamente, ai meu Deus. Beleza. Validação, vamos apertar resolver só para ver. Ah, muito maior. Eu reduzi de 5 centímetros para 2 centímetros, tá bom? Então, só para exemplificar esse caso, eu acho que está bem confiável. Aqui a gente pode rodar o aplicar, podemos aplicar as correções, vamos ver o resultado. Então, antes a gente tinha processando sem correção GNSS com coordenadas locais, e como esses dados se aproximam de uma área onde eu tenho esses dados com correção GNSS, eu posso usar o registro manual para mesclar todos eles. Essa é uma ferramenta muito, muito, muito boa. É muito útil. Então agora eu tenho a última camada, a 1. Was not. Das lotes. O carro. Aqui está o escritório. E temos a última opção, que é o último controle duplo. Então, vimos o registro automático do último ao último, o registro automático. Basicamente, vimos o registro manual do último ao último, mas temos que controlar o último. Portanto, a última opção é não tenho outros conjuntos de dados para serem georreferenciados a eles. Mas eu tenho argumentos. Assim, podemos usar, por exemplo, o último para controlar. E eu simplesmente renomearia esse conjunto de dados. Por exemplo, para last ou TrueViewGo.
SLAM ajustado ou georreferenciado? Definir a sua própria referência em relação à sua menção anterior, especialmente para você. Well, let me think about that for a moment. Let's see. Agora, só para dar um exemplo para você, posso mesclar todas elas. Por exemplo, selecionando a TrueView Go TGCP ajustada. Essa é a minha antiga. Esta, por exemplo. E agora eu posso selecionar esses dois itens simultaneamente e usar o recurso de cópia para duplicar. TrueView Go. Mesclar tudo. Agora, tenho apenas um conjunto de dados com todos esses últimos arquivos. Se eu quiser desmarcar os demais, posso simplesmente ver, por exemplo, todo o conjunto de dados FETEM. Com certeza, existem muitos pontos de ruído espalhados por aqui, mas basicamente eu posso utilizar a ferramenta avançada de Outliers para remover todos eles de forma totalmente automática e eficiente. E aqui só é necessário mostrar para vocês a última correção, que é o Elastic Control. Então, o Elastic Control é basicamente uma ferramenta que podemos selecionar, por exemplo, nosso LAN 2.0 Go, que não tem nenhum ponto. Esse conjunto de dados não tem georreferenciamento. Formação, certo? E selecionei a camada de feições pelos pontos que eu tenho nesse projeto. E eu não sei, você lembra onde os pontos foram mapeados? Porque eu não tenho essas localizações. Mas você lembra? Porque precisamos selecionar, por exemplo, qual é esse controle aqui, certo? É só para te mostrar aqui. Está apenas aparecendo aqui. Porque se você tiver, por exemplo, esses pontos, eu posso simplesmente selecionar onde eles estão. Então, se você tiver isso, esses são os pontos com a referência geográfica. Um X, por exemplo, eles têm coordenadas X, Y e Z. Bem, aqui eu só preciso selecionar onde eles estão. Mas eu não me lembrava aqui se você tiver. In a very similar fashion, a largura de banda, atualmente disponível em todo o sistema, não foi incluído. Sim, só para te mostrar essa funcionalidade, certo? Porque aqui, por exemplo, temos esses 4 pontos de controle. Mas para misturá-los no conjunto de dados, como fizemos antes, basta selecionar onde eles estão. Mas aqui, por exemplo, eu tenho esse ponto. Esse é um TGCP. Mas eu preciso misturar, preciso associá-los, por exemplo, com os rótulos 0, 1, 2 e 3. Mas eu não sei onde eles estão aqui. Por exemplo, se você souber onde eles estão, pode associá-los. Mas nesse caso, uma das pessoas que fez esse mapeamento basicamente consegue entender facilmente onde eles estão. Ou se você tiver um pequeno desenho, você deveria desenhar antes de fazer o mapeamento, onde você sabe que eles são, certo? Então Mas essa função vai basicamente fazer o mesmo que eu fiz com o registro manual e a ferramenta de registro automático. Então, esse conjunto de dados agora está basicamente todo misturado, certo? Alguma pergunta? O que você acha que seria? Boas ferramentas? Muito útil, né? Alguma dúvida aqui? Eu gostaria de conversar com você detalhadamente sobre os resultados que foram obtidos recentemente em sua análise, para que possamos entender melhor cada um dos pontos apresentados. Você conseguiu processar? Vai. Deixa eu ver. Vou abrir o outro projeto aqui. Acho que é aquele, né? O C 2025 que estava rodando. Então, e aqui esses três já estão prontos. Então é só clicar em pronto para finalizar o trabalho.
E vamos ver qual é o resultado do PPK, do processamento SLAM e do processamento DGCP. Então, isso está correto, não é verdade? Beleza, eu vou mostrar para vocês também, tá? Isso é muito importante, né? Então, isso aqui é, claro, o processamento SLAM com Node.js e GitHub Actions. Estamos vendo agora, basicamente, que estamos na área de áudio, e esta é a área organizada do InRack. Aqui. É porque. Será porque é um. Não. Correção do Gênesis. Certo, tudo bem. Mas vamos, por exemplo, para o processamento PPK. E eu lhe mostrarei a ferramenta de colorização rápida, em comparação com a precisão adequada. Então, isso é resultado da colorização rápida. E os resultados? Alta precisão. Certo, vamos basicamente tentar lembrar disso, porque vou abrir o outro projeto. Ah, eu posso. Posso adicionar o arquivo aqui ao mesmo conjunto de dados. Então, vamos adicionar esse conjunto de dados aqui também. Então, veja. Vou voltar um nível aqui. Dados brutos, certo? Arquivo do conjunto processado, o último arquivo. Acho que é a primeira, né? Vem cá. Mas deixa eu ver o que tinha. É o primeiro mesmo. Certo. Só para sua comparação. Oferece uma altíssima precisão em todos os detalhes. E esse aqui é a rápida. Colorização. Vamos ver com alta precisão. Mudar para alta precisão. Vamos mudar para RBG. Certo, isso é alta precisão. Certo, colorização. Vamos desligar agora. Vamos ligar a colorização rápida. Essa é, portanto, a diferença. Não é muita diferença, mas é uma diferença. Sim, depende se você deseja colorir seu projeto. Nesse caso, você precisará trabalhar com alta precisão. Às vezes isso não é tão necessário. É apenas para ajudar a entender o que são os LAS. Mas às vezes isso é muito importante para o cliente. Se o cliente precisar, temos que atender. Mas uma coisa que é muito importante dizer é que alta precisão exige muito. Placa gráfica? Então, exige muito da placa gráfica do seu hardware. E o cão. Mais alguma coisa para passar? Alguma dúvida? Então, o que vamos fazer agora é puxar e organizar isso aí. Ok, tudo certo por aqui. Certo, essas músicas. Ah, o foguete. Coloca o foguete. Ah, espaço. Eu disse, isso é muito bom, né? Ah, você pode sentar aí. Então, outro dia tivemos acesso ao centro espacial. E usando o TriviGo e a câmera Insta360, conseguimos coletar um conjunto de dados e criar um Gaussian Splat. E isso é algo que, na verdade, está chegando em breve no LP360. Nós estamos, como você já deve ter visto nesta versão, bem aqui. Deixa eu ver aqui. Temos uma ferramenta de modelagem que também está chegando em breve. Isso permite que você crie uma malha 3D. E o Gaussian Splat também vai ser uma dessas opções que eu acabei de mostrar para vocês.